Muito bem, Provérbios capítulo de número 14, Provérbios 14, versículo 23, agora a palavra de Deus vai ser lida, aí eu vou pedir a menina lá que agora pare de conversar, porque assim é uma questão de muito respeito, e pare de tuitar aí agora também, de usar o WhatsApp, por favor, não precisa de usar no meio da Bíblia, senão que dá para ver do mesmo jeito, por Deus, Deus vê que você está usando aí, né? Então não adianta usar escondido, porque Deus está vendo e Deus quer falar com você, Ele vai ficar ofendido, né? Vai ficar ofendido de ver que quer falar com você e você não quer prestar atenção. Provérbios capítulo 14, verso 23, nós estamos vivendo no Brasil dias de crise financeira, como nunca visto por essa nova geração de 30 anos para baixo. Quem tem mais de 30 anos já viveu outras crises, mas essa turma mais nova não experimentou, não sabe de fato o que é uma crise tal qual a que nós estamos vivendo, de já chegarmos a 60%, 70% de inflação, e como igreja, eu queria pensar com os irmãos um pouco o que a palavra de Deus tem para nos ensinar a respeito desse assunto. É claro que eu não vou esgotá-lo, mas quero começar em Provérbios 14, verso 23, palavra de Deus, amém? Olha lá, o rapaz lá não falou amém, ele estava olhando para o lado e conversando com outra pessoa, mas eu vou ser enjoado, insistente, como eu nunca fui. Ó Deus, não deixa eu ficar contente de ver ninguém brincando de igreja, me dá, Senhor, zelo, ira santa, vontade de esganar Deus. Deixa eu abrir um parênteses para ser doce então, que o Leonardo também, família, está nos assistindo lá na Paraíba, Marcelo Galo em Guarapari, estão mandando recado aí, todo mundo está assistindo pela televisão. Beijo do magro. Vamos lá, Provérbios 14, 23, vamos ler juntos? Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam... Vamos de novo, palavra de Deus, porque o senhor ali não conseguiu ler. Então diz assim a palavra de Deus, nós vamos repeti-la, porque é revelação, é segredo, mistério. Diz assim que em todo trabalho há proveito, todo trabalho Deus promete dar resultado, é palavra de Deus, em todo trabalho há proveito. Agora gogó, papo, conversa, leva à pobreza. Gogó, sabe o que é isso? Papo, muita conversa, não vai resolver nada. Ou põe a mão no arado, sangra, deixa calo nascer, todo o trabalho aproveita, meras palavras levam à penúria. Uma promessa, Deus está dizendo o seguinte, que você colocar a mão para fazer, com disposição, vai dar certo. Agora, se ficar só no gogó, eu estou pensando, eu estou planejando, eu vou fazer, e olha, não sei o que e tal, meras palavras, gogó, leva à pobreza. Vamos ler a palavra de Deus juntos de novo? Em todo, meras palavras, porém, levam à penúria. Bom, eu quero pensar um pouco sobre o milagre de Deus nessa área material, mas considerar alguns tópicos assim bem diversos nessa questão. Primeiro, em relação à igreja ser um milagre de Deus no tempo de crise. A igreja, ela ser a resposta para muitos nessa hora do aperto. Então, quando nós consagramos dízimos e ofertas no altar, esses dízimos e ofertas, eles não são usados apenas em projetos missionários, em manutenção do local, mas grande parte desses recursos são usados de uma forma comunista, para que todos tenham os mesmos privilégios dentro da comunidade. Só que
nós não temos uma bola de cristal para adivinhar quem está passando por necessidade ou não. Nós não temos como adivinhar. Se a pessoa não procurar os pastores e conversar, é difícil saber, e algumas das vezes não tem humildade para isso, para dizer, realmente eu estou precisando de ajuda. Por outro lado, também não temos uma bola de cristal, e nem sempre, me permita ser sincero, nós não temos o dom do discernimento para descobrir quem é malandro e quem está falando sério. A verdade é que precisamos desse dom do discernimento, de ter mais detalhes. Então, por isso, eu quero dizer que a igreja, nesse tempo de crise, ela quer ser, ela se propõe a ser um milagre de Deus para ajudar, para socorrer, para que não haja nenhuma perda da dignidade, para que haja realmente o básico na vida de cada um, principalmente dos domésticos da fé. Agora, para isso é preciso que as pessoas avisem, procurem, mas com algumas condições. Primeiro, não é feito através de grupos, ministérios isolados, é feito através da igreja como um todo. Aqui na missão nós não trabalhamos com vaquinha, né? Eu não sei se todos sabem bem o sinônimo do que quer dizer vaquinha, mas é que a pessoa chega para um grupinho e diz assim, eu estou passando necessidade, aí o grupinho resolve ajudar, e aí ela vai para outro grupinho e fala a mesma coisa. Então, para que isso não aconteça e não haja calote, então há uma central entre a tesouraria para que as pessoas procurem, e aí a gente possa avaliar cada caso e ajudar muito mais do que uma vaquinha. Às vezes ajudamos com 10 vaquinhas, né? E quando a pessoa procura só um grupo, às vezes só vai ter um bezerrinho. Então é melhor procurar a direção da igreja e conversar. E eu quero insistir que nesse tempo de crise você não faça isso como igreja, não entre nessas vaquinhas, não empreste confiado no aval da igreja. A pessoa diz, eu sou irmão da igreja, estou passando aperto, e aí você empresta, depois você vem cobrar a igreja. A pessoa não te paga, você vem na igreja e diz assim, pastor, eu emprestei para um irmão, mas na hora de emprestar você não perguntou a gente, então agora se lasque, né? Se você tivesse perguntado, a gente ia dizer, aquela pessoa está lá na igreja, mas ela não está realmente compromissada, não está levando a sério. Aí você quer ser bonzinho, você empresta, depois a pessoa não pagou, ela faz que não te conhece. Conhece alguém assim? Levanta a mão, não. A pessoa vai fazer que esqueceu que está te devendo, e aí então, o que acontece? Você vem e diz, pastor, mas tem um irmão lá na igreja, está me devendo, tem como a igreja pagar a conta? Não tem não, tem não. Você emprestou sem nos consultar, agora você se arrebenta também sem nos consultar, porque não tem como a gente pagar a conta. Isso é muito sério, mas não faça isso sem conversar com a liderança, porque a gente tem um conhecimento um pouquinho maior do grupo. E apesar de termos muita gente boa no nosso meio, não é difícil entrar 7-1 no nosso meio também, então tenha cuidado com isso. Segundo, uma segunda informação sobre essa questão da ajuda da igreja, tem muitos que fazem isso de uma forma, é uma frase que a gente usava muito em Minas Gerais, fazer cortesia com o chapéu dos outros. A pessoa quer ajudar um parente, uma empregada, um outro conhecido, encontra alguém na rua, aí liga para o pastor, acabei de encontrar um mendigo aqui, pastor, tem como eu vim aqui para poder socorrer ou mandar? Quer dizer, pessoas querem fazer cortesia com o chapéu dos outros. Se você quer ajudar, ajuda você mesmo, né? Porque é todo um critério, não é tão imediato assim, né? Vou levar ele para a igreja, para morar aí na igreja e tal, e tem uma salinha aí que dá para colocar. Isso acontece muito. Então não se faz isso aqui na missão. Há todo um critério. Nós queremos ajudar, irmãos. Nós queremos que nenhum necessitado haja entre nós, mas também não queremos ser feitos de bobos e sermos tratados como manés por malandros e safados. Amém? Então vou insistir na missão no nome de Jesus. Nenhuma pessoa que quer levar o reino de Deus a sério, nenhuma pessoa que vai sofrer sozinho nessa crise. Nós vamos estar juntos,
mas não tenta fazer gente bobo. Agora, se você quer resolver sozinho, aí você se lasca, né? Tem o caso de pessoas que querem fazer cortesia com o chapéu dos outros, querem ajudar, mas quer que a missão ajude por eles, né? Teve uma senhora que falou assim: pastor, meu sonho é construir uma casa para minha empregada doméstica, então eu estou trazendo aqui o projeto para a igreja construir para mim. Falei: mas puxa, que lindo, que coração generoso, olha que coisa mais, né? Que compaixão, né? E é uma terceira informaçãozinha também, que é o seguinte: quando uma pessoa faz uma doação particular, isso, à luz da Bíblia, não tem nenhum direito de abater nos dízimos e ofertas. Tem gente que dá uma cesta básica para um parente e pega a nota fiscal da cesta básica e coloca no envelope de dízimo, assim, para dizer: não, esse é meu dízimo, né? Dízimo tem a ver com 10% de tudo que ganhamos, e não é imposto de renda que se faz abatimento. Dízimos tem a ver com essa entrega, né, de uma forma centralizada, e ofertas também. Agora, essa ajuda particular é a critério de cada um, mas se todos obedecermos esses princípios, a igreja tem condição de fazer mais e melhor, de tal forma que nenhum necessitado haverá no nosso meio. Amém? Amém, queridos? Então, nós precisamos de pensar nisso aí com atenção. E vou lembrar, eu sei que a gente já fala muito, mas mesmo assim ainda acontece: aqui na missão não se faz vaquinha, aqui na missão não se abate em dízimo que se dá, aqui na missão não é comum fazer cortesia com o chapéu dos outros. A gente tem ajudado, mas ajudado dentro de uma forma muito, procurando cada vez mais ter esse discernimento, para a gente não ser cúmplice de preguiçoso, cúmplice da malandragem. Bom, mas agora vamos pensar a nível pessoal. A nível pessoal, como eu mesmo fazer parte do processo do milagre de uma mudança material na minha história. Vamos pensar agora a nível pessoal. Eu estou vivendo uma crise, o Brasil está em crise, e como eu posso, eu mesmo, porque assim, a nossa oração é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mestre, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu estou apertado, né? Agora, como que eu mesmo posso, a partir dos princípios divinos, eu ser a solução, eu participar do milagre nessa área? E quanto a isso, irmãos, eu sou fãzaço de José, aquele José, filho do Jacó, aquele José que foi para o Egito. Eu já escrevi até um livro sobre José, como operário padrão, número 1, vida profissional abençoada. E eu gosto demais porque na história de José, José foi um cara que deu exemplo em várias áreas, mas ele, na sua vida, ele ilustrou princípios, mostrando que fazendo assim, vale a pena e funciona. E na hora da crise, a gente consegue vencer. Então preste atenção, se você não anotar, depois pega o DVD e acompanha. Mas em relação a José, me chama a atenção primeiro, o fato dele ter começado a trabalhar desde cedo. A Bíblia diz que a partir dos 16, 17 anos, José já trabalhava, e trabalhava na lavoura, no campo, no pasto. Então, uma palavra para os adolescentes, para os jovens, no nome de Jesus, com 30 anos, você ainda não descobriu nada. José com 16, você diz, José chegou a ser faraó, rei, eu sou vice no Egito, a maior potência da sua época. Mas eu sei que nós pais atrapalhamos, e eu sei que porque muitos de nós passamos por muitos sofrimentos, muito aperto, nós então às vezes poupamos os nossos filhos desse privilégio. E eu quero dizer para os meus e para os seus, no nome de Jesus, mesmo a gente tentando estragar vocês, jovens, não deixando vocês ralarem, ralem. Não façam aquilo que é ensinado no sentido de ficar sempre na dependência dos outros, porque tem moço, tem moça, né, que não tira um prato da mesa,
que não tira uma calcinha ou cueca do chão, não põe um sapato com chulé do lado de fora. E os pais, nós pais muitas vezes achamos isso, né? Coitadinho, né? Meu filhinho, não vai passar pelo que eu passei, e nós toleramos tudo isso, aquela cama bagunçada, aquelas gavetas que parecem ninho de guaxinim. Então uma palavra aos jovens: se vocês não querem enfrentar a crise, querem ser um milagre no meio da própria crise, comecem agora no nome de Jesus, ainda que o seu pai, sua mãe, seu padrasto, sua madrasta, te atrapalhem nesse processo. José começou cedo, comece cedo, ainda que as leis do país proíbam, mas comece cedo a ralar. Uma outra verdade sobre José é que José tinha pais ricos. Jacó era mega top, era um cara importante, era um cara de renda. José era neto do Abraão, um multimilionário. E aí você vê que José estava no pasto trabalhando. José então servia mesmo tendo família rica. Esse é um segredo. Trabalho não é maldição, trabalho é bênção, é terapêutico, e ainda mais, além de toda a cura que o trabalho produz. Queridos, preste atenção numa informação. Ei, o trabalho não foi dado ao ser humano depois da queda. Você sabia disso? O homem pecou, a mulher pecou, e Deus falou: agora só por causa disso, vocês vão ter 2 castigos: casar e trabalhar. Não! Casamento e trabalho não são castigos, eles existiram antes da queda. Deus, quando fez o homem, a primeira coisa que Deus falou para o homem é o seguinte: aí, levanta. Deus soprou aquele monte de barro, o homem ficou de pé. Ele falou: tem uma lista aqui para você. Você vai catalogar todos os animais que eu criei, todas as árvores que eu criei. Você vai catalogar, cuidar, vai ter que aguar, vai ter que tratar, podar. E terceiro, você vai ter que vigiar o jardim. Você entende isso? Eu estou falando de Bíblia. Eu não estou perguntando se você gosta ou não gosta, ou se você acha que é certo ou não. O homem acabou de nascer. O homem acabou de nascer. Deus soprou ali o fôlego da vida. O homem ficou de pé e Deus disse: aí, você está no paraíso. E paraíso é sinônimo de serviço, de trabalho. Porque uma vida inútil é um inferno. Understand? Uma vida sem serviço já é uma vida no inferno. O inferno é o lugar do tédio, do nada, do não ser, do não fazer. O paraíso é o lugar da dignidade, do valor, do servir. Deus disse: vou te dar 3 motivos para você fazer desse lugar o lugar melhor do planeta. Você vai trabalhar, dá nome em tudo quanto é animal. Que servição, que servição. E depois você vai cuidar de todos eles, e as plantas também, e você vai vigiar. Então trabalho não é maldição. José era filho de pai rico, ele começou cedo a trabalhar. E agora preste atenção numa coisa em relação a José. José, ele se tornou o 2º homem no Egito. Mas muitos esquecem de uma coisa, que José tinha essa predisposição a qualquer tarefa. Antes de ser faraó, José foi entregador de marmita, e ele foi empregado doméstico. Aí está um problema. Muitos querem um milagre na área financeira. Pastor, eu estou espalhando o currículo, eu quero um emprego. Emprego de quê? Eu quero ser o chefe da não sei aonde, eu quero ser diretor, o meu currículo é para ser. Ei, José foi faraó, mas antes de faraó foi entregador de marmitex. Antes de ser faraó, ele foi empregado doméstico na casa de Potifar. Você quer emprego? Você quer serviço? Não, eu estou preparando para concurso. Mas para trabalhar lá com a Enoque na construção, não precisa de concurso. Precisa, Enoque? Precisa não. Aí, facilitou. Você já sai hoje daqui empregado. Facilitou. Quantos aqui
precisa levantar a mão não, que eu não, né? Eu não quero correr o risco de fazer uma indicação. Mas quantos aqui estão precisando de ajudante no lar? Precisa de concurso? Não. É só falar, eu estou à disposição de qualquer serviço. Mas já quer chegar para mandar, já quer chegar para ser chefe, já quer chegar para ganhar 15 mil, 20 mil, 30 mil. Eu estou te falando de Bíblia. Eu estou te falando de palavra de Deus. José chegou a ser o top, mas antes de ser o top, ele foi entregador de marmita. Antes de ser o top, ele foi empregado doméstico. E terceiro, ele foi auxiliar de serviços carcerários. Depois de passar por esses 3 empregos, durante muito tempo na sua vida, aí sim, ele foi treinado para ser promovido. Agora, tem pessoas envelhecendo e sempre aguardando, dizendo, não, mas não abre porta, não abre porta. Do jeito que você quer, me permita ser sincero, não vai abrir fácil não. Tem que começar. Eu vi um cara essa semana, um coach americano, de grande influência, o livro dele, ele me deu um livro em inglês, que eu estou pedindo a Deus condições para poder ler o livro dele. Mas o prefácio do livro é feito pelo Brian Houston, que é o pastor da maior igreja lá da Hillsongs, é o pastor sênior da Hillsongs, pelo John Maxwell, que é o expert em liderança no mundo, e tem um outro lá, o Jakes, o maior pregador hoje. É o prefácio do livro do cara, só para você entender o nível do cara. E esse cara estava contando o seguinte, que ele saiu da Índia, Samuel Chand, foi para os Estados Unidos, uma família prometeu ajudá-lo, de repente essa família entra numa crise, e aí houve a recessão dos anos 70 nos Estados Unidos, e aí então a família parou de ajudá-lo, e ele não tinha como voltar para a Índia, e aí ele foi numa padaria e pediu um pão, e não deram o pão a ele, e ele viu um supermercado, ele chegou no supermercado e ele disse, cara, tem os produtos que vencem, iogurte, leite, tal, tem como você me dar os que vencem, que você não pode vender? E o cara falou, não posso te dar, porque é sanitária, ou serviço de saúde pública, eles me prendem. Ele disse, o que você faz? Ele disse, eu jogo naquele container. E ele disse, então me fala a hora que você joga naquele container, naquele lixão especial que é recolhido. E ele disse assim, que ele combinou com o cara julgava, ele dizia, na hora que você julgar, você joga direitinho, joga devagar, não deixa amassar muito não. E aí então o cara julgava lá, e ele pulava dentro do lixão, e ele pegava aquelas comidas, ele jogava para fora, e levava para casa para comer, e ele não morreu por isso, e ele começou a desenvolver alguns trabalhos de entregador de jornal, de outras coisas ali, até chegar hoje a ser um dos grandes nomes da liderança nos Estados Unidos, e coach de grandes pastores, e apoiado por grandes pastores. Agora, você quer começar assim? Você quer começar com simplicidade, com humildade? Eu quero dizer, querido, que nós estamos dispostos a ajudar como igreja. Deus tem poder para fazer milagre. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode doer. Você vai dizer, por que eu vim no culto hoje? Mas não desliga a internet não, meu filho. Desliga não. Mas eu quero dizer que Deus não tem pacto com preguiçoso. Deus não investe na malandragem. E não adianta ter gogó, está falando que vai fazer, já tem 10 anos que você está falando para a namorada que vai arrumar emprego, e essa namorada é boba, é sonsa, ela está acreditando. Tem gente que já está arrumada, que quer casar com ela, mas ela fica aí presa, escravizada essas promessas, só por causa do seu beijo, que coisa que você sabe fazer bem, mas tirando o beijo não sabe fazer mais nada, não sabe fazer café, não sabe cozinhar um ovo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte, eu venho dizer hoje à noite, para que ninguém fique esperando de Deus, senão vai se decepcionar, se não pôr a mão na massa. Deus fez milagre na vida de José, fez ou não fez? Deus abriu a porta da cela, deu um sonho, tal. Mas José participou do processo, começou cedo, começou com tarefas humildes, entregador de marmita, empregado doméstica, não, empregada doméstica não, eu com as minhas unhas, eu vou estragar meu esmalte, ai dondoca, deixa de fazer fofoca, não é?
Eu não nasci para isso. Eu creio no Deus triunfalista. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Isso é mentira. José foi cauda antes de ser cabeça. Não interpreta texto da Bíblia errado, não. José foi cauda antes de ser cabeça. Deus pode te fazer cabeça, mas eu quero te dizer que o processo dele é ralar primeiro e ralar muito. E é ralar desde cedo, é qualquer tarefa, e ainda mais. Uma coisa linda na história de José é a questão da previdência. Quando ele assume lá a direção do Egito, e aí sabia que viria anos de vacas magras. Eu quero te dizer, filho, a revelação que o faraó teve, o sonho, e José interpretou, não é só para o faraó, é para todos nós. Todos nós vamos experimentar na vida tempos de vacas gordas e vacas magras. Então, José, no tempo de vacas gordas, guardou para que no tempo de vacas magras tivesse o que comer. O que é isso? Isso é um apelo ao não desperdício. Isso é um apelo ao não desperdício, a não futilidade. Isso é um apelo a saber o preço das coisas e saber o que é de real necessidade. Eu nunca esqueci do pastor Jaime Kemp, não tem nada contra os privilégios que muitos têm, mas pastor Jaime Kemp, há uns 30 anos atrás, um grande líder na área de família, ele ensinou uma coisa, o seguinte, que as coisas cumpram o seu objetivo, já está valendo a pena. Por exemplo, para que você precisa de um carro? Para te levar e trazer. O carro não é para mostrar que você é mais macho. Se você precisa de um carro bonito para mostrar que é homem, aí leva o carro para a cama, na hora de se relacionar. Precisa ter um carro chique para mostrar que é macho. Para mostrar poder. Poder nosso é de Deus. Então as coisas elas têm que ter a sua devida função. E fazendo o que precisamos é suficiente. Supérfluo é quando nós queremos matar uma formiga com canhão, e a gente compra um canhão importado e tal para matar uma formiga, para resolver um problema insignificante. Sabe, José, ele nos ensina muito, mas há alguns outros detalhezinhos. Depois você lê a história de José em Gênesis 37, 38, 39, veja a história de José, como José foi um profissional padrão, um operário padrão de fato. Mas há alguns detalhes que eu gostaria de considerar nessa questão de ser um milagre de Deus realmente na história. Deixa eu dizer, do que eu tenho visto, avaliado, considerado, não estou estabelecendo dogma, doutrina, não estou proibindo ninguém, mas vou passar como sugestão carinhosa de um amigo, de um pastor. Mas eu estou vendo, queridos, que o comércio de cursos realmente está crescendo demais. E isso está dificultando demais as pessoas entrarem no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, está gerando justificativa para não entrar no mercado de trabalho. O que eu quero dizer é que alguns vão ter muita dificuldade de ganhar, de ter recursos. Porque acaba um curso, entra no outro, acaba um curso, entra no outro, acaba um curso, entra no outro. Quando acabar de estudar, já está velho, já está na hora de aposentar. Sabe, é bom fazer uma reciclagem rápida, é bom fazer, mas é tanta graduação, pós-graduação, mega graduação, doutorado, PhD, que a pessoa estuda até os 50. Depois, quando for para o mercado, pastor, mas o mercado não absorve se não tivesse diploma. Ei, deixa eu te dizer que eu estou falando com conhecimento de causa. Eu conheço pessoas que estão sobrevivendo à crise e que vivem já há muito tempo com certa estabilidade, dentro da normalidade com que fizeram. O que eu quero dizer é que alguns se escondem atrás de cursos e concursos para não arrumar emprego. Não estou generalizando. Não estou generalizando. Tem alguns cursos e concursos que vale a pena. Mas tem gente que passa a vida toda só em curso e concurso, curso e concurso, curso e concurso, curso, e agora para cá e para lá, e nunca põe a mão à massa em nada. Na hora que começar a trabalhar, acabou. Já está perrengue.
já está capenga. Então é o seguinte, já fez o básico, ou até no meio do básico, já é possível fazer 3 coisas. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem aqui na missão pessoas que trabalham, estudam e servem a igreja. Amém? Eu acho que merecia até um aplauso esse grupo, hein? São meus heróis. São meus heróis. Tem pessoas aqui que trabalham fora, trabalho secular. Tem pessoas aqui que estudam e ainda têm disposição para servir no ministério. Que coisa linda, que coisa linda. Mas eu queria trazer um conselho carinhoso e uma sugestão. Reflita sobre esse negócio de concurso demais, de estar estudando, preparando. E de repente, sai em campo, arruma dinheiro primeiro, depois você estuda. Mas arruma dinheiro para sobreviver nesse tempo, para ter dignidade, para ter valor. Uma sugestão. Arruma dinheiro primeiro, arruma um emprego. Seja de porteiro de um prédio, seja no escritório de office boy, seja de auxiliar numa casa, seja o que for. Agora, como igreja, nós não temos como ser cúmplice de distribuição daquilo que é sagrado, dos dízimos e ofertas, para que a pessoa viva no nada, para não fazer nada, está sempre com desculpa, sempre escolhendo a tarefa, escolhendo o serviço. Um dos primeiros versículos da Bíblia que eu aprendi foi Eclesiastes 9:10. Tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme a tua força. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer, eu não estou fazendo. E muitas vezes eu faço muitas coisas que eu não gostaria de fazer. Eu não faço só o que eu gosto. Sabe? Não é para fazer só o que você gosta. É para fazer o que não gosta. Mas fazer sorrindo. Fazer com alegria, com disposição. Lembra do Neemias? Neemias foi levado como escravo para ser copeiro do rei. E um dia o rei virou para ele, depois de muito tempo, e disse: Neemias, que é isso? Eu nunca te vi triste aqui no palácio. Por quê? Neemias, mesmo não fazendo aquilo que ele gostava, ele sempre estava alegre, sempre ele estava satisfeito. Então é para fazer, é possível fazer. Eu queria considerar essa questão de cursos e concursos e tal. Eu queria considerar essa questão de trabalhar fichado e ser autônomo. Deixa eu dizer aqui, quem é empresário aqui sabe disso, depois pergunte a eles, em tempo de crise, principalmente, quem está fichado está muito bem. Eu conheço um bocado de empresários que gostariam de serem empregados, porque tem férias, tem direitos, tem fundo de garantia, e dorme em paz, porque se a empresa for mal, quem vai se lascar é o patrão. Então muitos acham assim que é um status, que é, eu vou ter minha própria empresa e tal, e acham que isso é a solução de tudo. Deixa eu te dar uma sugestão, não quero castrar sonho de ninguém, mas eu queria dizer o seguinte: antes, se sujeite a ser empregado, aprenda a ser empregado, aprenda a obedecer horário, aprenda a obedecer patrão. Não, eu não me sujeito a nada, né? O Senhor é meu pastor, mas ninguém será o meu Senhor, né? Sabe, isso é falta de humildade. Aí se lasca, porque não sabe ser obediente, não sabe ser respeitador. Sabe, chega mais cedo, sai mais tarde. Já passou por 5 empregos e diz assim: não, é o diabo está fechando as portas. Será que é o diabo mesmo? Gente, vamos aliviar o diabo. Eu venho pedir pelo diabo, né? Deus me perdoe, mas o senhor sabe que ele está levando culpa. O senhor sabe, isso é justo. O senhor sabe que ele está levando culpa que não é dele. A pessoa diz: não, é o diabo, mas vai para o serviço. Olha, presta atenção, vai para o serviço, fica no WhatsApp o tempo inteiro, fica no Facebook o tempo inteiro no emprego, fica no site, só olhando para o site para lá e para cá, e às vezes não é site de mulher pelada não, porque nem competência para fazer sexo tem. Assim, mas saque pornô, não é não, a pessoa é tão preguiçosa
preguiçosa que até para isso ela não tem ânimo, né? É site mesmo, é site de fofoca, é negócio de caras, tititi, para saber onde está o Marlon Brando, o Elvis Presley, se ele morreu mesmo, não morreu, né? Não, a pessoa quer saber se ele encarnou em alguém, né? Então, gente, pelo amor de Deus, deixa eu te dizer, nós como igreja queremos ser o milagre na vida de muitos, mas Deus também pode fazer cada um de nós sermos o nosso próprio milagre. Eu quero te dizer para você não se decepcionar, Deus não vai, sabe, abençoar, se não houver essa disposição, sangue no olho, garra, se não pegar esse negócio de WhatsApp na hora do emprego e guardar. Que coisa desgraçada, você está conversando com a pessoa a nível de trabalho e a pessoa está ali, sabe? Nossa! Que pânico, que asco! Você está conversando a nível de trabalho, imagine um patrão se vai tolerar isso, né? E site, e Facebook e tal. Então isso tem sido uma praga, hoje tem feito muita gente perder emprego. Deixa eu considerar isso também. Deixa eu considerar essa questão de ser fichado. Provérbios 17, verso 2, está aí na tela. Vamos ler juntos? Provérbios 17, 2. Esse versículo também, olha só a profundidade dessa promessa. Vamos ler juntos? Provérbios 17, 2. O escravo... O escravo prudente dominará sobre o filho. O que a Bíblia está dizendo? Que o empregado, quando é bom, ele ganha a empresa do filho do dono da empresa. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando o empregado é bom, o empregado ganha a empresa do filho. O filho perde na divisão da herança. Isso é Bíblia. O escravo prudente, ele dominará. Isso é o empregado de raça, de sangue no olho. Na hora que o patrão morrer e for ler o testamento, vai dizer assim: a empresa ficou para o fulano de tal. Mas e os filhos? Lascaram. Sabe? É Bíblia. É Bíblia. Então, queridos, tem como sermos um milagre no meio da crise. E a nossa oração nessa noite é para que Deus nos dê o mesmo espírito que deu a José, para que nós sejamos pessoas dispostas a aceitar qualquer tarefa, para fazer mais do que se pede. Sabe da história de José? O pai dele falou assim: leva a marmitex e entrega para os seus irmãos. Aí ele chegou lá e não encontrou os irmãos. O que ele fez? O que o preguiçoso faz na hora dessa? Responda. O pai do José, o Jacó, falou: José, leva a marmita para os seus irmãos que estão no vale de Siquém. Aí o José levou as marmitas lá, os irmãos não estavam lá. O que o preguiçoso faz? Volta. José não, ele faz mais do que se pede, ele procura até encontrar os seus irmãos. Aí os irmãos pegaram José e de recompensa colocaram ele numa cova para matar. Mas Deus honra aqueles que são fiéis, que têm sangue no olho, que têm disposição. Deus, o milagre passa por aí. Puseram José numa cova para que José fosse parar no Egito e se tornasse o segundo homem mais importante do planeta naquela época. Sabe? Faça mais do que se pede. Gente, que coisa! Tem pessoas que só fazem o que se pede. Tem uns que não fazem nem pedindo. Tem 3 grupos. Tem um que não faz nem pedindo. Você fala assim: tem ministério dos fotógrafos, vão reunir os fotógrafos ali. A pessoa tem dom, talento, competência. Aí não, eu tenho que ir embora porque isso vai dar serviço para mim. Eu já tenho muito serviço. Eu tenho que assistir o novo programa que tem na Globo. Eu tenho que ver os gols. Tem gente que não faz nem pedindo. Tem gente que só faz o que pede. Agora tem aqueles que faz mais do que se pede, que vão além da tarefa dada. Que Deus nos abençoe para que nesses dias de crise, em todo o tempo, a gente seja assim, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Deixa eu falar uma última coisinha aqui, ou ainda alguns pontos sobre essa questão de trabalho, né? Mas nesses dias de crise, aí a pessoa diz assim: não, mas eu vou fazer um culto lá na empresa,
E eu quero todo dia ter meia hora na hora do expediente para a gente orar na empresa, todo dia, e o meu patrão não quer deixar, mas nós vamos fazer escondido, sabe? Deixa eu te dizer que o melhor culto na empresa é a qualidade do serviço prestado. Vou repetir, melhor culto dentro da empresa não é pegar um violão e cantar as músicas da Cassiane. Não tem nada contra a Cassiane, amo a Cassiane. Mas não é pegar as músicas da Aline Barros, isso não é fazer culto na empresa, isso é roubar tempo do patrão. Isso é roubo de tempo do patrão. O melhor culto na empresa é fazer com esmero a tarefa dada, é chegar mais cedo e sair mais tarde. Isso é culto que agrada a Deus, porque Deus está vendo e é Deus que dará a promoção. A promoção não vem de homens, vem de Deus. E Deus está vendo. Então Deus vai gostar mais se eu orar ali na hora do emprego. Não, isso é roubo. Deus vai gostar mais se nós pararmos meia hora para cantarmos. Não, isso é roubo, isso você faz na igreja. Vem na escola dominical. Por que você não veio na escola dominical para fazer isso? Você vinha e orava pela empresa na escola dominical, né? Tem culto a semana inteira na igreja. Agora, para que vai roubar tempo, né? Não é para evangelizar. Evangelizar cantando e depois morcegando, evangelizar cantando e depois tentando dar rasteira nos outros, evangelizar desse jeito? Não, querido, a gente evangeliza com qualidade de trabalho, com respeito, com obediência, com disposição de honra, no nome de Jesus. Deixa eu te dizer um texto, Gênesis 41, versículo 8, Gênesis 41, versículo 38, e eu quero parar aqui e te mostrar de uma forma prática para a gente orar sobre esse assunto. Eu espero em Deus. Estamos vivendo tempo de crise. Eu brinco que já estou indo para os 60 anos de idade, mas é sério. Eu já estou mais próximo dos 60 do que dos 40, do que dos 50. Mas foi o que eu aprendi na vida, e foi o que eu vi dar certo na história de tanta gente. Está aqui na frente, sempre, como tantos outros aqui que eu podia citar nome, mas está do lado de cá, Dr. Elias, que é dono de uma das clínicas mais conceituadas, já apanhou para burro por causa da inveja dos concorrentes, já apanhou para burro, já tentaram de tudo fechar a clínica dele. Mas o doutor Elias veio da roça, carpiu, carpiu. Aí a turma nem sabe o que é isso, pastor, isso é grego? Não, ele capinou roça, ordenhou vaca. Ele veio da roça para lutar por um sonho, mas antes dele chegar na clínica, ele ralou e continua ralando. Poucos sabem. Esse pessoal fala, mas o cara tem uma clínica, né? Vou pedir uma ajuda a ele, né? Aí ele pode te dar uma ajuda, te mostrar como é que ele consegue manter até hoje a história, levantando 5, 6 horas da manhã, dormindo 9, 10, 11 horas da noite, e viajando para atender lá em Castelo, para cá e para lá, para cá e para lá, para cá e para lá. E mesmo com toda a história aparentemente já construída, eu poderia dizer, me perdoe, tantos heróis e heroínas que nós temos aqui. Mas estou dizendo, ele está aqui no primeiro banco, com a gente aqui na missão, ele já enfrentou tantas crises, e sempre foi um membro fiel, daqueles membros bonitos assim, que não depende da circunstância para ser amigo, sabe? Que não depende da circunstância para ser amigo, mas Elias está sempre aí com a gente, e é um exemplo realmente de trabalho, de disposição. A pessoa quer ter o que ele tem, sabe? Muita gente sabe dos tombos, das pingas que a gente bebe, mas não sabe, dos tombos que a gente leva. Muita gente sabe das pingas que a gente bebe, mas não sabe dos tombos que a gente leva, né?
Então as pessoas sabem das penas. Não, Elias está ali, está fácil, não sei o que, tudo para ele. Deus deu a ele tudo assim. Deus olhou e falou: Elias, nossa, como você é lindo, maravilhoso. Nossa, Elias, filhinho de papai, você é meu privilegiado. Aí Deus falou assim: toma uma clínica, toma vitória, vença esse bando de medíocres que querem te derrubar, toma vitória. Não, querido, não. Foram noites de choro, foram noites de desespero. Quantos adversários e adversidades ele enfrentou, mas está aí de pé. E há um ingrediente a mais, tanto na história dele como na de José, sabe? Disposição de fazer qualquer coisa, fazer mais do que se pede. E o Elias faz mesmo mais do que se pede. Se você for lá fazer uma cirurgia plástica do olho, você sai de lá. Mas tudo isso, irmãos, tudo isso, sabe, Elias já estudou, ele faz as reciclagens necessárias e tal, mas não precisa agora de fechar tudo para voltar a estudar. Chega, já estudou o suficiente, agora vai fazer essa reciclagem, vai ler, né? Começou cedo, podia estar lá com os pais trabalhando na roça, mas sonhou. Mas sobretudo essa questão de Deus na história. Deus, comprometimento com Deus, envolvimento com Deus, priorizar o reino de Deus, a fidelidade a Deus. Sabe, quando a gente fala de dízimos e ofertas, quem não dá, sabe disso. A igreja existe, independente de você, e ela chegou até aqui, mesmo você sendo avarento. Quem perdeu foi você. Quem perdeu foi você. Mas deixa eu ler esse texto sobre José, que é aí para a gente passar por uma demonstração ainda prática. Eu já falei do Elias, mas veja lá. Gênesis 41, 38, vamos ler? Diz assim: disse Faraó a seus oficiais: acharíamos homem como esse em que há o Espírito. Olha ali que o Espírito está escrito com letra maiúscula. Deixa eu te falar uma coisa. Eu ouvi essa semana também, mas não tem base bíblica o que eu ouvi, por isso que eu vou dizer como está na Bíblia. Marca do batismo do Espírito Santo não é. Ei, presta atenção, por favor, senão depois você não vai, né? Marca do batismo da plenitude do Espírito Santo não é unicamente falar em outras línguas. Eu vi alguém dizendo isso essa semana e realmente eu não acho base na Bíblia para tamanha afirmativa, de que uma pessoa cheia do Espírito obrigatoriamente tem que falar em línguas estranhas. Quem fala, fala, Deus abençoe, mas nem todos têm esse sinal. José, por exemplo, não aparece uma vez na Bíblia falando em língua estranha, mas olha lá, o cara trabalhador, faz mais do que se pede, entregador de marmita, o cara que foi empregado doméstico. Aí quando ele chega lá, Faraó fala assim: esse cara tem evidências de que ele é cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo aqui? É que uma das evidências de uma pessoa batizada no Espírito Santo não é só falar em língua, ou ter revelação, ou cura, mas uma das provas de que uma pessoa é cheia do Espírito é garra, é disposição, é vontade de fazer, sabe? Nós queremos ajudar, como igreja nós queremos ajudar, como igreja nós queremos ser parceiros, mas saibam todos, que nós queremos ajudar também orientando, para que, principalmente a nova geração, adolescente, menina, menino, você de 18 anos, já está na hora, hein? Você fala assim: por que eu vim no culto hoje? Você fala: pastor, mas ninguém me abre porta. Filho, vender picolé não humilha ninguém. Pastor, mas vender picolé no inverno? Eu vou te falar que eu vejo um monte de gente com carrinho de picolé no calçadão da praia agora no inverno. Então dá para vender picolé no inverno sim, filho. Ah, pastor, mas eu vou ganhar 10 reais. Filho,
R$ 10 é melhor do que R$ 0. Então ganha os R$ 10 e aplica, e Deus multiplica. Amém? Você fala assim: ah, mas eu vou engraxar sapato. Engraxar sapato não mata ninguém não, filho. O pessoal hoje nem sabe o que é isso. Olha que você vai abrir uma empresa de inovação hoje no mercado, engraxate. Porque hoje o pessoal joga sapato fora. Você pode se tornar um bom engraxate e faturar um troco. Já pensou? Se você estiver disposto, você é daqui da missão, quiser engraxar sapato aqui na porta da igreja, a gente arruma até uma cadeira para você engraxar sapato. Depois dos cultos, já imaginou? Você engraxar uns 3 pares, ganha aí uns 30 pau por domingo, dá 120 por mês, dá em torno de 1.600 por ano. Em 10 anos dá mais de R$ 20 mil, já dá para comprar um carro, 10 anos engraxando sapato aqui na porta da igreja. Olha só, é fantástico. Hein? Em 10 anos engraxando sapato na porta da igreja, você engraxar 3 pares de sapato por domingo, né? Você fala: não, pastor, mas domingo é pecado trabalhar. Ah, vagabundo. Hã? 3 pares de sapato que engraxar. Em 10 anos você compra um carro. Aí você diz: pastor, 20 mil não dá para comprar uma Mercedes. Ah, vai se catar. Né? Olha só, não é difícil. Não é difícil. E nós ainda damos a cadeira de engraxate, sem ar-condicionado, porque senão vai ser muita frescura. Então, menina, arruma um negócio para fazer nas horas vagas, porque sabe, Eclesiastes 12 diz que haverá um tempo, você não vai ter força, você não vai ter disposição, que não adianta, a idade chega, aí você diz: puxa, nada deu certo na minha vida. Não deu, você não começou na hora certa, oportunidade passa. Como dizia o pastor Basílio, que fazia parte da nossa equipe aqui, né? A oportunidade é um careca que tem a trança na frente. Se você deixar passar, você não pega mais a trança dela. A oportunidade é um careca que tem a trança na frente. Se você deixar passar, hoje é o dia da sua oportunidade. Você chegar e levantar e falar assim: não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou procurar nessas coisas mais simples, já que as difíceis estão difíceis, então vamos procurar as mais simples. Olha quantas profissões eu falei: engraxate, auxiliar doméstico, office boy, sabe? Eu já contei isso, vou contar de novo para encerrar, eu tenho que terminar. Mas com muito temor mesmo, com muito temor, eu estou dizendo o que eu aprendi na vida. O que valeu a pena para chegar até aqui, com os filhos, e a gente conseguir acreditar na provisão de Deus para que pessoas se juntassem nesse projeto. Mas os meus dentes da frente são artificiais, porque além de engraxate, de vendedor de alface na feira, vendedor de frango vivo na rua, essas coisas que muitos fizeram aqui, eu fui trabalhar na fábrica de chupeta, montar bico de criança. Você enfiava borrachinha naquela rodela e tinha um pino atrás que tinha que prender com dente. E quanto mais você prendesse, você ganhava por grosa. Grosa são 144 chupetas que eu tinha que chupar para poder ganhar. Uma fábrica de bico em Manhumirim. Eu tinha 10 anos de idade. Não tinha lei nenhuma que garantisse carteira assinada, tal. Como eu queria ganhar, eu mordi muito o bico. Aí perdi os dentes ficaram tudo para fora. Eu fechava a boca, os dentes não entravam. Depois, eu tive que cortá-los e colocar uma peça, né, para que eu não continuasse com os dentes para fora. Morri? Não morri por causa disso. Mas eu nunca esqueço a dignidade do meu primeiro salário, mordendo o bico lá na fábrica de bico em Manhumirim. Naquela época existia quissuco. Quem já tomou quissuco aqui? Tem muita gente aqui antiga. Nova geração não sabe o que é quissuco. Era um veneno cancerígeno.
Mas a gente não tinha dinheiro para comprar Coca-Cola, então um saquinho de quisuco dava para fazer 2 litros. 2 litros de quisuco. Às vezes a gente fazia 4, porque a gente diluía mais assim. Exprimia um limão. Mas eu tinha um sonho na vida. E meu sonho era um dia poder comprar 1 litro de groselha. E eu falei, um dia lá em casa nós vamos almoçar com 1 litro de groselha. E quando eu ganhei o primeiro salário na fábrica de bico, eu pude comprar 1 litro de groselha. Eu lembro que eu saía com aquele litro de groselha assim, debaixo do braço, enrolado numa sacola. Aquilo era um troféu, sabe? Aquilo era um prêmio, aquilo era como uma das maiores conquistas da vida. 1 litro de groselha. Eu perdi os dentes, mas ganhei a groselha. Sabe? Agora, filho, eu não sei outro caminho. Cadê o João? O João que já chegou da serra, conseguiu chegar aqui. Cadê o João? Vem aqui no palco, eu quero terminar com o João aqui. João Paulo chegou aqui. Cadê o João Paulo? Conseguiu chegar, eu vi que ele estava pedindo carona para chegar. João Paulo, chega rapidão aqui, meu filho, você mesmo. Chega aqui, João Paulo. João Paulo, enquanto ele vai chegando, eu falei isso hoje de manhã, que eu sonho não ter que falar tanto, mas já falei agora, né? Eu sonho só mostrar. João Paulo começou a frequentar a missão aqui bem pequenininho. Nem pai, nem mãe frequentam aqui a missão. Nem pai, nem mãe frequentam aqui a missão. Presta atenção. Não estou te falando de teoria não, garotão. Menina, que está pensando aí no que vai fazer agora depois do culto, e tem aquela pilha de prato lá na cozinha para arrumar. Deixa eu te falar. Esse cara aqui é um dos meus heróis aqui na comunidade. Eu tenho muitos heróis aqui dentro. Tem pessoas que me ensinam demais. Um dos caras que me ensina é esse aqui. Porque esse cara ralou para estar aqui. Você continua morando na serra. Na serra. Na serra. Na serra. Sabe? Ele não mora aqui pertinho não. Mora longe. Não tem nem pai nem mãe, não tem parente aqui na igreja. Ele está aqui desde muito tempo. Mas esse cara se encharcou de sonhos, de objetivos, de ideais. Sabe? Hoje eu estava vendo no WhatsApp ali, ele falando da carona para chegar até aqui. Ele ainda não conseguiu comprar o carro dele. Mas hoje, o João, ele está na plataforma, lá no Rio de Janeiro. Ele já passou, ele já entrou, e ele já conseguiu um cargo, sabe? Ele trabalha embarcado. Ele trabalha embarcado. Ele tem, sei lá, quantos anos você está hoje, João? 21. Você começou a frequentar aqui a missão, quantos anos? 15. 15 anos. 15 anos ele está aqui dentro, agora está com 21. Ele trabalha embarcado. Hein? Hoje de manhã eu apresentei a menina das medalhas aqui. Se eu falasse assim, irmãos, eu descobri que tem um moço aqui fumando maconha. Eu descobri que tem uma moça que engravidou aqui, não sei o quê. Aí o pessoal vai falar, ei, credo, que escândalo. Agora eu estou falando de vencedores. Estou falando de gente que vive sério com Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Sabe? Se eu falar assim, eu vou dar um testemunho aqui, irmãos, presta atenção. Eu sei que Deus pode curar paralítico, cego, gente com problema do estômago, sei que Deus pode curar tudo. Mas eu prefiro dar um microfone assim e falar de um testemunho desse. Esse cara é um trabalhador, esse cara é um vencedor, esse cara ralou para estar aqui na missão. Ralou, mas é fiel, é amigo. É um cara que suou, mas hoje está na plataforma e está caminhando para um grande cargo dentro dessa área. E assim será no nome de Jesus. Lindo, lindo, fica aqui. Deixa eu encerrar o culto. Deixa eu encerrar o culto com outro testemunho. Tatá chegou aqui, cadê o Tatá? Tácito chegou aqui. Se chegou, chega aqui rapidinho, para que lado que o Tácito está? Cadê o Tácito? Está lá em cima, chega aqui rapidinho, chega. Tácito chegou de Carangola agora.
Ele estava lá, o Mussolá de lá me mandou, torpedo que estava vindo para o culto, mas de Carangola para cá é uma viagem. E o Tatá foi minha ovelha quando pequenininho. E aí, ele veio para Vila Velha. Esse garotão aí. Hoje casado, hoje já tem família. Aí o Tatá veio para Vila Velha. Ele arrumou um carrinho de churrasco e colocou ali perto do Carone, perto do Marista. É um outro herói. É um outro desses caras que faz diferença na história. Que legal ver essa juventude vencedora. Que legal. Essa juventude que se destaca, que vai além de ser mandrião, dependente, carente, delinquente, né? Você ficou quanto tempo com o carrinho de churrasco ali, Tatá? 5 anos com o carrinho de churrasco ali perto do Marista. Agora deixa eu dizer uma coisa. Pai do Tatá e mãe foram minhas ovelhas também, a família toda, os irmãos, são mais 3 irmãos além dele. Tassiana, Teles, Tecão e o Tatá. Tudo com T, eu não sei se tivesse mais, qual outro nome que ia ter. Tatu. Deixa eu te dizer, só para terminar, para você saber como é que funciona essa questão do milagre na área financeira. Não estou falando de prosperidade mística. Plim! Receba o ouro na sua mão. Plim! Traga aqui na frente 5 mil reais que vai, né? Eu vou fazer os seus 5 mil reais virar 1 milhão. Eu posso fazer isso. Eu pego os 5 mil e viro. Se você viu no Instagram, eu consigo fazer lá. Brincadeira. Mas deixa eu te dizer, o pai dele é empresário. O pai dele, uma das maiores lojas e quase únicas de material de construção lá em Carangola. E eu queria que o João e o Tatá fossem a mensagem encarnada hoje para todos vocês. Aí o Tatá, filho de empresário, veio para cá para vender churrasco na praia, no centro, né? E eu me emocionei algumas semanas atrás, quando o Tatá veio me trazer isso aqui. É o convite da sua formatura em odontologia. É para a glória de Deus. É o convite da sua formatura em odontologia. Você diz, eu não estudo porque eu não consigo o viés do governo. Isso é viés, isso é fiéis. Eu não consigo não sei o que do governo. Ele conseguiu, com churrasquinho. De manhã, de tarde, de noite. Não vinha na igreja, não ia em lugar nenhum, não tinha muito tempo, sabe? Virava a noite lá. Aí você fala, mas ele não estava na igreja? Não, estava vendendo churrasquinho. Está aqui, ó. Um dos maiores dentistas que esse país vai conhecer. O sonho dele se realizou. Vai se formar agora, né? E já tem família, e é um vencedor, e agora tem mais tempo para estar junto com a gente, guerreando aqui, para valer. Por isso que ele veio correndo de Carangola, chegou, o culto já tinha começado, sentou lá em cima, mas eu disse, Tatá, eu queria que você e o João hoje mostrassem que nós não vivemos de teorias, de dogmas, de urubus voando, de coisas místicas. Dá para fazer com a garra do João, dá para fazer com a garra do Tatá. Amém, queridos? Amém? Dá para fazer a história. Eu vou insistir, se você me perguntar assim, pastor, o senhor está com 40 anos de ministério, o senhor já viu um paralítico andando? Não. E vou te dizer, não tenho tanto obsessão por isso. Pastor, o senhor já viu uma pessoa vomitando um tumor? Não. Mas eu já vi jovens
no meio dessa geração corrupta, dessa concorrência desleal, se tornando heróis na história. Eu estou trazendo os dois aqui para representar muitos outros que eu sei que tem aqui. Eu sei que não são só os dois, por favor, não fique com ciúme. Eu sei que tem muitos outros aqui que são heróis, mas eu queria trazer esses dois para representar esse grupo, que novos ainda. Tata hoje está com quantos anos? 20? 35. Você está com 21. 21. 21. 21. Venceram. Venceram. Obrigadão, filho. Vocês me fazem acreditar nos princípios da palavra. Deus abençoe na caminhada de vocês. Vamos ficar de pé? E aí, mocinha? Gatinha? Patricinha? Sai agora não, o culto não terminou. E aí? Eu não estou falando Patricinha por causa das Patrícias não, viu? Por favor, não é discriminação nenhuma Patrícia, mas é porque se tornou como o Mauricinho, né? E aí? E aquela pilha de pratos na cozinha lá na sua casa, como é que fica? E aquelas gavetas desarrumadas? E amanhã cedo vão achar a caixa de picolé? Pastor Enoque não vai embora rápido depois do culto não, pastor Enoque fica por ali. O Gildásio, tá, a turma que trabalha com construção civil. Aí, pastor, tem serviço no escritório? Não tem reforma no escritório para fazer, nem parede para lixar, mas tem massa para bater. Eu quero dizer que Deus prometeu. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Há uma promessa: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas é uma promessa conectada a princípios. Princípios. E todos esses princípios se resumem numa palavra: ralação. Ralação. Não sei como é que a Selma vai traduzir ralação aqui do lado de cá. Como é que vai traduzir ralação para os ingleses? Em inglês, relation. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, mesmo vendendo churrasquinho. Odontologia, vendendo churrasquinho perto do Marista. Está lá na plataforma no Rio de Janeiro, João, 21 anos.